Você foi a um poço esperando encontrar água doce, mas ela veio salgada? Calma, você não está sozinho. Isso acontece com mais frequência do que parece. E as razões podem surpreender. Se quer saber tudo sobre os motivos que fazem a água de um poço ser salgada, fica comigo que vou te contar nesse vídeo. Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar dos motivos que fazem a água de um poço ser salgada. Mas antes de começar, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificações, compartilhem com os amigos e quem está assistindo pelo celular tem uma função nova de hypar o vídeo. Clica aí se aparecer essa opção para você que vai ajudar bastante a gente. Muita gente me pergunta se eu consigo marcar um poço de água doce e a resposta correta seria que não, porque a gente só sabe a qualidade da água depois que a gente perfura o poço. Mas existem alguns macetes que a gente utiliza para evitar que o cliente perfure um poço e dê água salgada. Mas antes de falar quais são esses macetes, eu preciso iniciar falando dos motivos que fazem a água de um poço ser salgada. Também temos que diferenciar a água salgada nos três tipos de aquíferos. O motivo da água ser salgada no aquífero cristalino é diferente do motivo do aquífero granular, que também é diferente do motivo do aquífero cástico. Então é importante a gente diferenciar esses três e falar separadamente. Eu vou dar um apanhado geral dos motivos e depois eu entro em cada tipo de aquífero. Para começar, um dos principais fatores para que a água de um poço seja salgada é o tipo de rocha. Então, se você tem um poço em um granito ou no gneiss, a chance da água do poço ser salgada no gneiss é muito maior que a do granito, porque o gneiss tem mais sais para serem dissolvidos. Trazendo para o âmbito do aquífero cástico e sedimentar, a gente também tem rochas cársticas com mais sais para serem dissolvidos. Na verdade, não são exatamente sais, mas a gente vai falar mais na frente, porque o problema do aquífero cástico não é o sal na água, e sim uma água pesada. E também o tipo de rocha no aquífero granular, você pode pegar uma rocha com bastante sal. Mas voltando para o aquífero cristalino, em que se tem uma maior diversidade de rochas, a gente tem alguns tipos de rocha que são boas para a água, que prejudica pouco a qualidade química, como o granito, o quartzito, o metarenito. Outras, como o biotita xisto, gneiss, que são rochas metamórficas, também o granulito, que são mais favoráveis para uma baixa qualidade da água do poço. Sendo assim, a primeira coisa que você deve investigar se você está buscando água doce é o tipo de rocha na sua propriedade. Outro fator muito importante para os três tipos de aquíferos é o tempo que essa água está armazenada. Eu vou trazer aqui um tempo totalmente aleatório, não se traduz no tempo geológico. Se você tiver uma água que está há 10 anos naquele reservatório, uma água que está 100, a que está 10 anos teve menos tempo para dissolver os sais daquela rocha. O tempo de armazenamento é muito importante para você determinar se a água do poço tem potencial para água doce ou água salgada. E isso já traz um terceiro tópico que está muito relacionado com o tempo, que é a taxa de renovação desse aquífero. O que faz uma água ficar muito tempo armazenada pode ser dois motivos: ou a profundidade, que ela está muito profunda, então para chegar naquele ponto leva muito tempo e a renovação acontece de forma muito lenta, ou o índice de pluviosidade da região. Porque muita gente não sabe, mas a água de poço um dia foi água de chuva. Então, se você tem um local que chove muito, a renovação do aquífero vai acontecer com mais frequência e uma água ela vai ficar menos tempo armazenada naquele ponto, porque ela vai estar constantemente renovando. Então, onde chove muito, você tem um potencial maior de água doce de um local que chove pouco. Por isso é muito comum água salgada no sertão, porque a renovação do aquífero é muito mais lenta. Então a água fica armazenada por um período de tempo e todo esse tempo que ela está lá, ela está dissolvendo os sais da rocha. Já falei anteriormente, mas a profundidade também é um fator determinante, porque se você tem uma água muito profunda, a taxa de renovação vai ser mais lenta do que um aquífero em que a água está mais perto da superfície. Então, quanto mais profundo você for, maior a chance de água salgada, sendo que existem diversas exceções, porque você pode mudar o tipo de rocha, entrar, por exemplo, em um quartzito e você ter uma rocha que não tem sais para serem dissolvidos e uma água mais profunda ser de melhor qualidade do que uma água mais rasa. Aqui no canal eu já fiz um vídeo falando sobre um caso de um cliente que eu marquei o poço até 50 metros e indiquei ele não perfurar mais que isso porque aumentaria a possibilidade de água salgada. E ele perfurou até 50 metros, teve uma vazão não muito alta, mas encontrou água em um local extremamente difícil, continuou a perfuração e, infelizmente,
estragou a qualidade da água e ele obteve uma água salobra. Tudo que eu falei se aplica a todos os aquíferos, mas o foco foi o aquífero cristalino. No casco, a gente não vai ter muito problema de uma água salgada. Geralmente, a gente vai ter uma água pesada por causa do carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio. E aí, a gente tem muita influência da renovação. Pensando que rochas carbonáticas são o calcário e o mármore, a gente não vai ter muito essa diferenciação do tipo de rocha. A gente pode ter um calcarenito, que é um calcário com arenito, ou seja, um teor maior de sílica, que vai ter menos sais, porque o que não for calcário vai ser sílica. Porém, o que influencia de fato o peso dessa água vai ser a taxa de renovação. Se você está em uma cavidade, já que o aquífero são cavidades subterrâneas em que a água fica armazenada, se você está em uma cavidade em que a água está ali há muito tempo, você provavelmente vai ter uma água mais pesada do que uma cavidade em que a água está fluindo. Muita gente também não sabe, mas a água de um aquífero casco funciona como se fosse um rio em um duto subterrâneo. Porém, tem alguns pontos que ela não tem o fluxo, ela fica apenas armazenada e isso vai fazer com que ela dissolva o carbonato ao decorrer do tempo e a água seja pesada. Já no aquífero granular, o fator é praticamente a quantidade de sais na rocha. Então você tem a deposição ali de argila, de areia, de silt na bacia sedimentar, mas você pode também ter a precipitação de sal. Sal mesmo, o que a gente conhece de sal de cozinha. Esse tipo de formação é chamado de evaporito e se tornou muito popular porque é o que existe lá no pré-sal, onde existem as bacias de petróleo. E o termo pré-sal é porque o campo de petróleo fica abaixo de uma camada de sal, de evaporito. E aí você pode me perguntar, se está abaixo, por que é pré-sal e não pós-sal? Porque no tempo geológico, a gente considera que o que está abaixo é mais antigo. Então, pré-sal, porque foi formado antes da camada de sal. Aqui perto de onde eu estou, existe a Bacia do Recôncavo. E nela existem dois aquíferos muito conhecidos, o São Sebastião e o Marizal. O São Sebastião é muito conhecido porque é o segundo melhor aquífero em qualidade química do mundo, perdendo apenas para um na Itália. E o Marizal também é muito bom e dá boas vazões para os poços. Porém, em alguns pontos do Marizal você tem a precipitação de sal. Você consegue identificar o sal olhando um afloramento de rocha. E se você perfura um poço nessa formação, nesses pontos que tem sal, e coloca o filtro nesses locais de captação, você vai ter uma água salgada. E aí, o que influencia é o tipo de rocha, porque em bacia, geralmente, você vai ter uma renovação muito grande, mas você vai ter camadas com precipitação de sal e vai estragar a qualidade de água de um poço. Agora vamos falar como remediar a perfuração de um poço de água salgada. Vamos começar pelo aquífero cristalino. Como eu já falei, é muito importante que você saiba o tipo de rocha da sua propriedade. Se for um quartzito, você pode ir tranquilo, a chance de água salgada é muito pequena. Se for um granito, também tranquilo, mas as chances são maiores porque tem mais sais que o quartzito. Se for um terreno metamórfico, biotita xisto, um gneiss, um granulito, já exige atenção. O que é que você vai fazer para não perfurar um poço de água salgada nesse tipo de terreno? Primeira coisa, se você estiver em campo e identificar fraturas, busque as mais abertas. Porque como o sal de uma rocha é o que ele dissolveu, se você tem fraturas abertas, ali suporta um volume maior de água. Então, se você tem 10 mil litros dissolvendo sais de uma fratura, a concentração vai ser menor do que você ter 1000 litros dissolvendo sais da mesma fratura. Então, uma fratura grande suporta um volume de água maior. Outro ponto importante, a gente já falou que a renovação do aquífero é muito importante para você ter uma água de qualidade. Então, busque colocar o poço perto da zona de recarga. Se você tem uma fratura que está perto de um riacho e você sabe que nesse riacho filtra água porque ele não corre por todo ano, é um local favorável para você ter um poço de água doce. Como a gente precisa de uma renovação para garantir que a água não está há muito tempo dissolvendo os sais da rocha, colocar perto de uma zona de recarga vai favorecer que você tenha um poço de água doce. Por isso que a maioria dos poços em terrenos cristalinos são feitos em baixadas, porque é onde ocorre a recarga do aquífero e a partir daí você tem um potencial maior para água doce. Em terrenos cársticos é bem simples, você não vai evitar de ter uma água pesada, mas o que você tem que fazer para remediar é algo totalmente simples. A água em aquífero kárstico está nas cavernas, as cavernas geralmente ocorrem desmoronamento e isso reflete colapsos
na superfície que formam as dolinas, que são depressões suaves no formato oval ou circular. Para você colocar um poço de água doce, busque colocar perto de dolinas em que tem uma vegetação mais verde e mais robusta. Isso representa uma infiltração de água e uma maior renovação nesses pontos. E você aumenta a possibilidade desse ponto aí estar fluindo água e não estar apenas armazenada há bastante tempo. Para não correr risco de errar, pegue essa dolina que você mapeou como de alto potencial, veja a dolina mais próxima e loque na borda em direção à outra dolina, mas loque na borda da dolina de maior vegetação e mais verde, que significa maior infiltração de água. Em terrenos granulados, você vai ter que fazer um estudo litológico, saber qual é a formação, onde você está, ver se tem ocorrência de sais naquela formação, naquele ponto, porque como eu falei do aquífero Marezal, é um aquífero excelente, porém, em alguns pontos dentro da bacia existe precipitação de sal. Então, no final das contas, você só vai ter que ver se os poços dos seus vizinhos têm ocorrência de água salgada, e se tiver, eu aconselho que você busque um estudo geofísico para conseguir determinar essa camada antes da perfuração, e na hora que perfurar, você coloca um tubo liso nesse local de captação, evitando que você tenha uma água salgada dentro do poço. Você vai trabalhar só com as zonas de água doce. Por mais que a formação tenha precipitação de sal, não vai ser por ela toda. Vai ser apenas onde realmente existe a camada de sal. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você não se inscreveu lá no início, eu vou pedir para você se inscrever agora, ativar o sininho para receber notificações, curte esse vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas. E vou pedir também para você colocar nos comentários se você tem algum poço de água salgada na sua propriedade, ou se existe algum vizinho. Conta um relato pra gente, que é muito importante para a gente trazer mais cases explicando as principais dúvidas sobre poços artesianos.